Amém. João 2, verso 1 em diante. Diz assim. Quem trouxe a sua Bíblia, irmãos? Quem não trouxe, diga para essa pessoa: ai, 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 irmão. Amanhã traga a sua Bíblia. Alguém aqui, senti aqui no meu coração fazer essa pergunta. Alguém aqui não tem Bíblia? Levante a mão. Quem não tem Bíblia, faça assim. Compre uma, irmão. Está barato na saída, tá? Deixa eu tomar uma água. Me espraguejaram, eu ouvi daqui. João 2, verso 1 em diante, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, entre 70 a 100 litros. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou ele o noivo e perguntou: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Digam todos amém. Aplauda o Senhor com júbilo. O tema da mensagem de hoje é: quando o ordinário se torna extraordinário. Isso aconteceu, esse milagre, em Caná da Galileia. Era uma pequena cidade situada na região ao norte de Israel. Ela também, Caná da Galileia, era próxima a Nazaré. Eu já estive lá, um lugar muito legal, muito bonito. E Nazaré foi onde Jesus passou a sua infância. A Galileia era uma região predominantemente agrícola, mas um pouco afastada do centro de Jerusalém. E ali, Jesus é convidado para um casamento. E ele estava com a sua mãe Maria. E ele está ali participando da festa, e naquela época, a festa de casamento durava uma semana. E durante a festa, a mãe de Jesus, Maria, percebeu que o vinho tinha terminado. E aborda Jesus dizendo: olha, o vinho terminou. E isso era um vacilo vergonhoso daquela época. Os hospedeiros, os anfitriões,
que não tinha o cuidado em administrar a festa, permitindo que o vinho fosse terminado antes da festa encerrar, era uma vergonha enorme. Havia um ambiente de constrangimento, aquela conversinha entre os convidados e a família envergonhada, porque talvez quem distribuiu os convites não avaliou a quantidade de gente que viria, ou talvez questões de recursos. O fato é que o vinho não deu, e Maria avisa Jesus sobre isso, e Jesus diz a ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Talvez nós que somos ocidentais, achamos que Jesus foi indelicado com Maria, e não foi. Naquela época, chamar de mulher era como se chama hoje senhora. Nada de agressividade da parte do mestre, é claro que não. Era a cultura de lá, permitia que a pessoa fosse chamada de mulher. E ela diz: olha, então, disse aos serventes: olha, façam tudo o que ele vos disser. Aí passa um tempo, Jesus percebeu que tinha chegado agora a sua hora, manda trazer algumas talhas, que cada uma delas era possível colocar 100 litros de água. Essas talhas eram os vasos que eram usados para a purificação dos judeus, e eles obedecem. Traz as talhas, ele pede para despejar nelas água, e ordena que eles enviassem as talhas ao mestre-sala, isto é, o enólogo, aquele que era o responsável pelo vinho da festa. Ele não está sabendo de nada, mas os serventes, diz o texto, sabiam o que estava acontecendo. E quando o enólogo, mestre-sala, prova na cabeça dos serventes a água, ela já tinha sido transformada por Jesus em vinho. Eu não vi um glória a Deus aí. Aí o mestre-sala diz: rapaz, vocês quebraram o protocolo. Ele não sabia de nada, que tinha sido o poder de Cristo que tinha transformado água em vinho. Então, quando a gente faz uma festa, a gente oferece o vinho de uma qualidade inferior. E quando o pessoal está bem chapado, né, se dá o vinho mais caro. E vocês deixaram o vinho, o melhor vinho, para o final da festa. Aí o texto encerra dizendo que a partir dali se iniciou o ministério de milagres de Jesus. Ele escolheu o casamento para fazer o seu primeiro milagre. Digam graças a Deus e aplaudam o Senhor bem forte. O tema é quando o comum, o ordinário, se torna extraordinário. Na nossa caminhada cristã, experimentar o milagre de Deus, o extraordinário de Deus, não deve ser em mim e em você apenas um desejo, mas nós precisamos ter dentro da nossa alma a necessidade de vivermos o extraordinário de Deus na nossa vida, porque afinal de contas o nosso Deus é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele pega o comum e transforma em extraordinário. Ele pegou a água e transformou em vinho. E esse milagre é recheado de ensinamentos para nós. Porque talvez pessoas aqui estão vivendo esse drama do constrangimento, da falta, da vergonha. E quando você olha, só vê escassez, só enxerga o comum que você tem, o que você possui,
é algo muito ordinário, é muito comum. Mas a boa notícia, se nós praticarmos os ensinamentos desse texto, você pode ter algo comum, pequeno, mas se for colocado na mão de Jesus, Ele transforma o comum em extraordinário, Ele faz da nossa vida milagres, e é por isso que eu prego o Evangelho, que eu venho para cá, que eu sei que o nosso Deus é sobrenatural, Ele é o Deus do extraordinário. Eu não espero outra coisa dEle que não seja milagres, pegando coisa comum, uma igrejinha há 26 anos atrás, comum, simples, e transformar nessa igreja tão linda que Ele nos deu. Só Deus pode fazer isso, num bairro simples como o nosso, um bairro que na época era extremamente desprezado e mal visto. Hoje, aos poucos, o nosso bairro tem sido transformado pelo nosso Deus. Diga glória a Deus, aplauda Jesus por isso. Aleluia! Esse bairro vai crescer tanto que nós teremos muito orgulho de dizer: nós estamos no Guamá. E ele já está crescendo. Assim vai ser na sua vida, assim vai ser na sua casa. Se você praticar os ensinamentos dessa semana, a sua vida vai mudar. Você vai vivenciar o extraordinário de Deus. E quais são esses ensinamentos? Número 1, eu queria que toda a igreja didaticamente repetisse, porque a pedagogia ensina que a repetição nos ensina a guardar o aprendizado. E se você puder sempre trazer um papel, uma caneta, um caderninho para você anotar, para guardar no seu coração, ou então amanhã vai no YouTube, ouça novamente e anote os ensinamentos de Deus para a sua vida. Quais são eles? Número 1, diga comigo: o extraordinário acontece quando Jesus está presente. Diz o verso 1: 3 dias depois aconteceu um casamento em Caná da Galileia, e Jesus com a sua mãe estava lá. Diz o verso 2: Jesus também foi convidado. Digam todos amém. Aqui começa um ensinamento fundamental e parece óbvio, mas muita gente não tem vivido o extraordinário de Deus porque Jesus não está presente na sua vida diária. Para alguns aqui, Jesus é o quebra-galho do domingo, Jesus é o Cristo da quarta-feira da vitória, mas no dia a dia, Jesus não está presente. Esse casamento, Jesus foi convidado, ele estava lá, e porque ele estava lá, o milagre aconteceu. Há também um grupo que frequenta a igreja e as igrejas, mas nunca se entregaram a Jesus, nunca se converteram ao Evangelho, nunca tomaram a decisão de ser dele, de viver para ele. E como Jesus não está presente, ele não vive o extraordinário que ele tanto busca. Quem quer esse milagre na sua vida? Jesus não pode ser um hóspede na sua casa, no seu coração. Jesus não pode ser aquele que passa pela nossa vida durante um dia da semana. Jesus tem que ser o nosso Senhor absoluto, o Deus da nossa vida, que nós carregamos no nosso peito, no nosso coração, na nossa alma. Não conseguimos nos divorciarmos dele em nenhum momento do dia. A gente está ligado nele. Ele não é uma religião para nós, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor.
Ele é aquele que morreu e perdoou os nossos pecados. Mas para alguns, Ele é apenas um hóspede, é alguém que aparece de vez em quando, é o Cristo da quarta, do domingo, da Semana Santa, mas não está presente na sua vida. E eu espero que no final dessa campanha, aqueles que ainda não estão tendo essa experiência da presença de Cristo, dia após dia, você aprenda a andar profundamente com Ele no seu coração. E aqueles que ainda não se deram a Ele, você possa abrir esse coração duro e deixa Jesus entrar. Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai fazer algo grande na sua vida, em nome de Jesus. Segundo lugar, como é que o ordinário, o comum se transforma em extraordinário, em milagre? Não é à toa que isso vai acontecer. Não pensa que esse milagre que você está buscando, que está escrito no seu projeto, vai acontecer por acaso. Não, existem leis, princípios do reino. E o segundo diz assim, repitam por gentileza: viver o extraordinário exige o enfrentamento. Diga o amém. Diz o verso, exige enfrentamento, diga, da crise. Diz o verso 3, tendo acabado o vinho. Aqui se instalou uma crise. Acabou o dinheiro, acabou o casamento, acabou a saúde, notícias chegaram, a crise nos visitou, está passando um tempo conosco. A crise vem na vida de todos nós, mas aqui Maria, ela não ignora a crise da falta de vinho. Ela reconhece o problema e apresenta a Jesus. Nessa passagem, a falta de vinho simboliza uma crise iminente, que chegou de repente. A festa estava linda, todo mundo se alegrando, dançando. O judeu gosta de festa, gosta de dançar. Mas de repente a alegria se esvai. O vinho simboliza a alegria. Como talvez esteja faltando alegria no seu casamento. O vinho da alegria sumiu. Aos poucos você percebeu que aquele brilho nos olhos, aquela alegria de se encontrar, de ouvir um ao outro, começou a faltar e a terminar. A escassez da alegria no seu relacionamento, a escassez na sua vida emocional, falta alegria na sua alma. Você era tão alegre, era tão animado, e de repente você percebeu que a sua alma começou a murchar, começou a apagar. Aquela senhora alegre está se transformando numa senhora triste, aquele homem animado está aos poucos murchando. A crise chega, mas a grande lição desse texto é que a crise chega lá e a crise é enfrentada. Escuta uma coisa, a crise precisa ser enfrentada por você e por mim. Nós não podemos baixar a guarda, não podemos aceitar a falta. Se ela chegou, se a crise chegou, se levante em nome de Jesus, vai para os pés do Senhor, que ela vai ter que sair, em nome do Senhor. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Quando a crise vem, nós enfrentamos cometendo alguns erros. O primeiro erro
é que nós negamos a existência do problema. Maria foi sutil e cirúrgica, disse: está faltando aqui, o vinho acabou. Ninguém sai de uma crise negando a existência do problema. Vocês sabem por que casamento acaba? É porque o marido começa a perceber a mulher estranha, a esposa começa a perceber o marido esquisito e não reconhece que a crise chegou. Aí ela não muda, ele não muda, ninguém faz nada, ninguém reconhece, está tudo bem, mas todo mundo sabe, inclusive os filhos, que não está nada bem. Nas finanças a mesma coisa, as coisas não começam a andar direito, se percebe que está apertando, e o provedor da casa ou a provedora não chega com a família e conversa, aí fica negando a crise. Esse é o grande erro de uma crise. Por isso que muita gente se atola e não consegue sair, porque ainda está erroneamente fantasiando a sua crise. Maria não. Disse: olha, meu filho, pegou, acabou o vinho. Então não cometa esse erro. O segundo erro é buscarmos soluções apenas humanas. Ela vê o negócio instalar, a crise chegar, o vinho faltar, e ela fala com quem resolve. Digam todos amém. Segundo, ela não se acomoda. É uma mulher inquieta, quer resolver o problema. Ninguém sai da crise acomodado, ninguém sai da crise com marasmo, ninguém sai da crise sem energia, sem dedicação, sem enfrentamento. Tem muita gente que se acovarda, se acomoda, entra num buraco e não consegue ter coragem de dizer: eu estou em crise. A vantagem de nós enfrentarmos a crise como Maria enfrentou são três. A primeira, diga comigo assim: abrimos espaço para a intervenção divina. Irmão, quando eu reconheço que eu estou em crise, eu vou para os pés do Senhor. Mas se eu não reconheço, eu nem falo com Ele. Eu já vivi algumas experiências nessa igreja, nesses 26 anos, onde eu tive que ter a coragem de reconhecer: não estamos bem. Várias vezes. Teve uma vez na igreja menor que era necessário que a gente arrumasse um dinheiro para pagar o telhado. E eu percebi, avaliei, fiz as contas, e não vai dar. Aí eu fui para a presença de Deus. Irmãos, na presença de Deus vai ter intervenção divina. Vai ter intervenção divina. Diga glória a Deus. Quando a gente enfrenta a crise com fé, nós fortalecemos a nossa fé. Quando eu vou para Deus, a fé cresce. Tem muita gente com a fé raquítica, com a fé enfraquecida, que enfrenta uma crise e fala com todo mundo, só não enfrenta a crise com fé. Maria não. Ela disse: está pegando, com quem eu falo? Com o mestre. É a terceira lição. Número 3, diga comigo: o extraordinário acontece quando levamos as necessidades a Jesus. Verso 3 diz que ela fala com Cristo e diz: olha, não tem mais vinho. Olha aqui para mim, faça uma avaliação se não tem sido esse o seu erro, de não fazer como Maria fez. Você enfrenta um problema emocional, sentimental, conjugal, financeiro, emocional, só não fala com Jesus. Fala com a amiga, fala com o amigo, fala no grupo de WhatsApp, mas não é capaz de acordar cedo e levar o problema, a crise, à presença dele. Isso aconteceu com os discípulos. Estavam no mar da Galileia,
Jesus tinha tomado um açaí, estava dormindo, apagou o mestre, diz o texto que ele apagou, e atravessando o mar da Galileia, veio uma grande tempestade, e o vento forte, chuva, água agitada, água entrando no barco, e os discípulos tentando, eram pescadores, usar a força, a habilidade humana para evitar o naufrágio, até que se lembraram que Jesus estava no barco. Foi assim com eles e assim conosco. Na vida de alguns cristãos que não têm vida com Deus, que não oram, que não jejuam, o último a saber é Cristo. Ele já falou com tudo e com todos, já recorreu a tudo e a todos, mas não fez um jejum, não consagrou uma semana de oração, não acordou mais cedo para buscar a Deus, e não fez e não faz como Maria. E quando foram falar com Jesus, diz o texto que eles estavam aborrecidos. Mestre, 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 não te importa que pereçamos? Aí o mestre se acorda, dá um bocejo santo. Que foi? Estamos morrendo, o senhor dorme. Por que você não me chamaram antes? É o que ele diz para muita gente aqui. Tem gente que está atolado em crise, em lutas terrivelmente pesadas, mas não fez uma semana de oração, não acordou mais cedo para buscar a Deus. Aí Jesus se levanta, vai para a popa do barco, uma tempestade louca, vento, onda agitada, chuvarada. Ele fala para a natureza: e natureza, te manca, cessa-te. E tudo se acalmou. Mas pode aplaudir o Senhor. Mas eles vivenciaram um sofrimento, um susto eminente da morte, porque não foram chamar o mestre. Diga para o seu irmão: irmão, vai chamar o mestre, irmão, vai chamar o mestre. Como é que eu posso evitar esse erro? Maria foi sábia. Jesus não tinha feito milagres ainda, mas ela sabia que Jesus não era um homem qualquer. Primeiro que ele nasceu milagrosamente, sem Maria ter conhecido homem algum. E Jesus nasce, esse menino é diferente. Quem sabe ele não vai fazer algo aqui nesse casamento. Mas como a gente evita esses erros? Diga comigo: reconheça a sua limitação. Tem muita gente que é muito soberbo. Eu me garanto, eu vou ligar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou lá, vou falar. Não que isso seja errado, é errado quando antes você não fez como Maria, falar com quem resolve. Deus usa ações humanas, é claro que usa, mas quando nos falta essa busca por Ele, essa prioridade nele, a gente sofre demais. E quando eu acordo de manhã, quando você acorda de manhã e a gente não ora, nós estamos dizendo para o céu: não se meta na minha vida, eu me garanto. Eu fico vendo alguns irmãos faltando muito, alguns irmãos não indo mais para a célula, alguns irmãos não orando mais, vem de vez em quando, de repente a bronca chega: pastor, me ajuda. Reconheça a sua limitação, confie na solução divina, irmãos, Deus faz coisas extraordinárias. Maria sabia que Jesus ia fazer alguma coisa, ela confiava na ação extraordinária de Cristo. Quarto, o extraordinário acontece quando obedecemos sem entender.
Aí Jesus chama os serventes, os garçons, e diz assim: ó, me traga umas talhas aí e enche de água. Eles podiam ter dito: mas mestre, não está faltando água, é vinho. Mas eles obedeceram. Esse é o caminho do milagre. Deus vai te pedir coisas esquisitas. Deus vai mandar você fazer coisas inexplicáveis. Ele vai te impulsionar a caminhos que você não esperava. Ele vai te conduzir por portas que na sua avaliação não tem nada a ver. A água não tem nada a ver com vinho. E quando a gente recebe uma ordem e procrastina, isto é, deixa para obedecer depois, o milagre não acontece. Quantas vezes Deus já falou com você nessa igreja? Você já chegou aqui, Deus usou a pregação, usou uma música, usou um louvor, falou com vocês: meu filho, faça isso, ou então deixe de fazer isso. E alguns procrastinaram, deixaram para depois. Os garçons não. Jesus falou: me tragam as talhas e encham todas elas de água. Ele não estava entendendo nada. Então, irmãos, a vida é assim. Deus vai te pedir coisas que não dá para entender. Faltou vinho, coloca água. Não tem cabimento isso, irmãos. O que está faltando na sua vida? Apresente o que tem, obedeça o que Ele está te mandando fazer. Faça. Talvez seja mudar, né? Você acha que é uma mulher maravilhosa, bacana, e Ele está te falando: melhora, minha filha, melhora. E você: mas eu sou legal, não, melhora mais. Você que é generoso, Deus está mandando: seja mais, mas eu já sou, seja mais. Você não vai entender. Sei lá o que Deus pode falar com você. Só sei que os garçons obedeceram sem entender. Aprenda isso. Se você quer viver os milagres de Deus, vai ter que aprender a obedecer sem entender. Vai ter que aprender sem entender o que está acontecendo. E descanse em Deus, que a vitória dele vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Quinto lugar e último: o extraordinário acontece no tempo de Deus. Diga: no tempo de Deus. Jesus falou: mulher, não está na hora, está muito afobada. Diz aí para o seu irmão: tu está afobado, irmão, tu está muito querendo que a coisa aconteça logo. Eu tenho, quantos anos de fé, amor? Eu tenho, me converti com 18 anos, eu tenho 62, fazer 62 agora, uma carrada, né, irmão? Tem pão de fé. Tem coisas que ainda não, Deus não me deu. Por exemplo, Paysandu ser campeão brasileiro da Série A, não me deu até hoje, irmão. Não sei se vai dar, né, irmão? Mas eu gosto de sonhar, né? Por exemplo, Deus abençoou o pastor Carlos esse ano. Era o sonho dele, não aguentava mais ser da Série C. Foi para a Série B. Só agora, depois de quantos anos, pastor, você jejuava? Muito jejum, irmãos. Diga comigo: tem o tempo de Deus. Vai chegar a hora, e quando chegar, irmãos, pode não ter vinho, mas se tiver água, Ele transforma em vinho. Que quando Deus dá uma ordem, Deus cumpre. Diga amém, aplauda o Senhor e fique em pé.